Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Começando mais uma live do nosso programa Mentalidade. E essa live de hoje vai ser uma live top, para variar. Como é que foram de Páscoa? Me conte aí. Reuniram a família? Como é que foi essa Páscoa de vocês? Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre esse momento importante aí, que é o dia de Páscoa, o dia de ressurreição. E é baseado nisso que a gente vai começar hoje a nossa live, tá bom? Então, se conhece alguém, né, que precisa ouvir esse tipo de conteúdo que eu compartilho aqui todo domingo à noite, pega esse aviãozinho e manda para essa pessoa, tá bom? Aqui foi trabalho, doutor. Aqui foi tranquilo, a Erika botou aí. Boa noite Solange, boa noite Erika, boa noite Sônia, boa noite minha velhinha Idaia, doutora Célia, Celeste, Tayane. Beleza, simbora lá, né? Que tema maluco, né? Que tema doido esse, Rafael. Você está vivendo os seus sonhos, né? Ah, que tema maluco, né? É falta do que falar e você está inventando agora? Não. Esse tema de hoje vai ser um tema extremamente importante, vai ser um tema muito reflexivo, tá bom? Tenha certeza que vocês vão sair daqui hoje com várias reflexões sobre as suas atitudes, sobre a forma como você enxerga o mundo, como a forma como você enxerga o que você está vivendo, tá bom? E por isso que eu fiz essa live de hoje. Essa live vai ser top, viu? Só digo, vai ser pancadaria. Pega logo o aviãozinho aqui e compartilha logo para 5 pessoas que você conhece, tá bom? A gente bater 100 pessoas aqui nessa live. Não admito menos que 100 pessoas nessa live. Então você tem uma obrigação, se você tá aqui comigo já há esses quase 2 anos que eu tô fazendo live todo domingo com vocês, pega o aviãozinho, manda para 5 pessoas, tá bom? Porque o conteúdo vai ser sempre naquele alto padrão que eu faço com vocês aqui. Perfeito? Simbora. Deixa eu só pegar um negócio aqui. E a primeira pergunta, né? Por isso que o tema da live de hoje foi uma pergunta, né? Você está vivendo os seus sonhos? Você está vivendo a vida que você sonhou? E a primeira pergunta, né, que a gente tem que fazer, né, é assim: o que significa sonhos na cabeça da gente, né? O que faz a gente sonhar? De onde é que vem essas inspirações de conseguir enxergar coisas que a gente deseja, né? Então essa é uma pergunta muito interessante. E eu queria, né, começar esclarecendo, né, que a gente tem que ter muita clareza de que tudo que a gente vê, tudo que se apresenta dentro da nossa mente, ela ainda não se tornou presente. Ela é um pensamento, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, os nossos pensamentos, eles são moldados pelo nosso comportamento, pela nossa forma de viver, né? O que a gente enxerga como desejo, ele é condicionado ao que está envolto ao meio que eu respiro. Perfeito? Então esse é um ponto do sonho. O segundo ponto do sonho é que existe alguma coisa, né, que Deus faz iluminar na cabeça da gente, que faz a gente enxergar coisas que a gente passa a desejar. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que refletir por que a gente sonha algo. Por que a gente deseja algo. Então essas tem duas bases. A base número 1 é a divina, ou seja, eu tenho certeza que tem relação com o que Deus traz pra gente de alguma forma, que a gente não consegue explicar, perfeito? E a segunda é pautada na nossa imaginação do que a gente vive. Ou seja, por quê? Porque a forma como eu vivo, o ambiente que eu tô ali, né, respirando, ele molda o meu comportamento. E por consequência, molda a minha forma de pensar. Perfeito? Ótimo, Rafael. Beleza. Tá fazendo sentido o que você tá falando. Pronto. Então a primeira coisa que eu sempre trago para as pessoas que convivem comigo é o seguinte, ó. Se você viu, é porque existe. Talvez ainda no mundo material não exista. Mas se tua mente teve a capacidade de ver, você tem que construir a capacidade de fazer acontecer. Perfeito? Então, a pergunta hoje, a live foi uma pergunta, é exatamente isso. Você está vivendo a vida dos teus sonhos? Ou seja, o que você pensou, o que você enxergou dentro da tua imaginação é o que você está vivendo hoje? Essa é a primeira pergunta. Perfeito? Por quê? Porque a construção do nosso comportamento, a construção da forma como a gente vive, ela está pautada na forma como eu torno os meus desejos, né, da mente, dos sonhos, reais. Perfeito? Então a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que eu vejo pode acontecer. A pergunta é: eu estou disposto para fazer acontecer?
E às vezes, da maior parte das vezes, tem sonhos que a gente não consegue explicar. Né? A gente não consegue explicar. Eu sonhei isso. Mas por que eu sonhei? E aí, por isso que eu trouxe o termo. Existem duas concepções. A concepção divina, né? Que Deus te faz enxergar coisas para que essas coisas te levem para um caminho que você vai se transformar. E isso tem uma relação também com a forma como você vive, o teu comportamento. Perfeito? Então a primeira coisa é entender o seguinte: se eu vi, é porque existe. Perfeito? Esse é o ponto. Segundo ponto, né, é que para que essa imaginação ela se concretize na realidade, você precisa ter uma direção muito coerente com aquilo que você está buscando. Vou te dar um exemplo. Né? Quando eu decidi ser médico, eu precisei manter uma coerência nas minhas decisões para que essas decisões, de forma repetida, na mesma direção, me levassem para a realização de um sonho que eu tive na minha cabeça, que era ser médico. Perfeito? Então, o caminho para a concretização de um sonho, ele está pautado no número de decisões que você toma em uma mesma direção. Olha que interessante. Por quê? Porque tem muita gente que sonha, mas poucas pessoas que realizam. E se você olhar a fundo por que essa dissociação existe entre pessoas que sonham muito e poucas pessoas que realizam, é porque na maior parte das vezes essas pessoas não pautam as decisões que ela toma no percurso focada na direção, que é um alvo, que é um sonho que eu tenho. Perfeito? Então, o segundo passo da realização de um sonho é você tomar decisões que estejam sempre focadas na mesma direção. Ou seja, quando eu decidi ser médico, eu tomei decisões sucessivas com o mesmo objetivo, passar no vestibular de medicina. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto para você entender o porquê, às vezes, você não está vivendo a vida dos seus sonhos. Por quê? Porque talvez as decisões que você precisa tomar no percurso, elas não estão direcionadas para a realização daquele sonho. Ou seja, é muito difícil você manter uma coerência de pensamento, de decisões focada em uma direção, porque na maior parte das vezes vem dois problemas. E aqui eu quero te trazer por que a maior parte das pessoas não vivem a vida que elas sonharam. Por quê? Porque, primeiro, elas não tomam decisões sucessivas focadas numa mesma direção, e isso é extremamente difícil. E segundo, porque existem dois tipos de conspirações que não vão favorecer a você conseguir alcançar os seus desejos. Primeira é o que chama-se de conspiração externa. As conspirações externas são pessoas que viram que teu sonho é algo grande e elas vão tentar, te paralisar, te neutralizar, te desvirtuar para que você tome as direções que não estão atreladas à concretização daquele sonho. Isso a gente chama de conspiração externa. E qual é a melhor forma de uma pessoa que está focada em um objetivo não deixar que as conspirações externas elas te impeçam de sonhar, te impeçam de seguir decisões continuadas focadas numa mesma direção? É você se manter calado, se manter calmo e se manter focado. Esse é o primeiro ponto. A segunda conspiração é a conspiração interna. É a conspiração da tua cabeça que te faz duvidar se realmente é possível concretizar aquele sonho. Porque a partir do momento que você começa a se questionar, as tuas decisões começam a assumir um papel de direção diferente daquela que você precisava tomar. Então, por isso que é extremamente difícil você viver a vida dos teus sonhos. Ou seja, a vida que você projetou na tua cabeça, ela não consegue se concretizar na realidade. Primeiro, porque você não toma decisões continuadas focadas na direção da realização daquele sonho. Segundo, porque você deixa conspiração externa, ou seja, pessoas de fora ditar a regra do jogo que você quer jogar. E quando elas começam a ditar, na maior parte das vezes, elas vão conspirar para você não realizar. Porque elas não enxergaram o que você enxergou. E por elas não enxergarem o que você enxergou, elas não conseguem te ajudar a chegar onde você quer. Ou elas vão ficar com ciúmes porque você está desejando algo que elas não podem. Porque elas não têm a competência de se manter na direção e tomando decisões da mesma direção. Então essa conspiração externa, ela existe, isso é real e isso é histórico. Histórico. Vou pegar aqui, tá bom? Ó, para você ver
E aqui tem tudo. Que aqui tem tudo. Repara. E eu vou pegar a história de José. Vou ler rápido, vou pegar um pedaço só para você entender como a conspiração externa ela existe e ela sempre vai estar próxima de você. Na maior parte das vezes, pessoas que convivem ao teu lado. Olha para isso. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como ele era ainda jovem, ele acompanhava, os irmãos e mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram e já conseguiram não falar mais amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou o sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Então olha como é o problema aqui, e aqui está a reflexão. Primeiro, pessoas não vão querer te ajudar a chegar onde você quer. Cuidado. E existem pessoas próximas, normalmente pessoas que estão mais próximas de você, que vão conspirar. Porque na hora que você fala que tem um sonho grande, que você está focado em realização desse sonho, você gera inveja nas pessoas. E aqui está o problema. Você tem que ter extremo cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Porque quando você compartilha os teus sonhos com pessoas erradas, essas pessoas erradas elas vão exercer aquilo que eu falei, que é conspiração externa. Ou seja, elas vão começar a conspirar, às vezes só com ódio, para tentar te paralisar. Tentar emitir energias ruins para que você paralise. Captou? Preste atenção. E aí José inventa de compartilhar o sonho dele. E quando ele compartilha, o ódio piora. E ele começa a dizer que os irmãos, e os pais vão ter que se voltar contra ele, vão ter que se ajoelhar contra ele, porque ele vai ser um grande rei. Ou seja, as pessoas que começam a ver que teu sonho está muito forte, que você tem uma relação divina com o objetivo, isso gera inveja. As pessoas não aceitam. Então tenha cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Porque a forma como você expressa e compartilha isso vai causar repúdia, vai causar inveja e vai causar conspirações para te paralisar de seguir na mesma direção, tomando decisões continuadas na mesma direção. Perfeito? E para quem conhece a história de José, aí a gente entra no terceiro ponto de reflexão aqui, é que José vai ser colocado dentro de um buraco, vai ser vendido como escravo, vai para casa de Potifar, para quem conhece a Bíblia, lá ele vai ser caluniado, vai parar na prisão, vai ficar 13 anos dentro da prisão, e depois de 13 anos, ele vai sair da prisão para ser governador do Egito. E aqui eu quero trazer 3 reflexões para você. Primeiro, o teu sonho não vai acontecer do jeito que você quer. Porque o percurso vão acontecer coisas que você talvez não entenda agora, mas essas coisas vão te preparar para a realização dele. Então isso é importante e você entender que está aqui, dentro da Bíblia. E eu não estou dizendo que eu sou pastor para começar a dizer que eu estou falando. Eu só estou te mostrando que aqui dentro tem toda a sabedoria que você precisa para dominar a forma como você vive, a forma como você realiza os seus objetivos. Então entenda, aqui está toda a orientação. Eu estou te mostrando, através da história de José, como é difícil realizar um sonho. Porque quando você pede algo, ou quando você profetiza algo que você quer, a realização do teu sonho, não vai acontecer do jeito que você quer. E você vai precisar entender que o percurso vai te preparar para o grande dia. E você vai precisar passar por situações que você não vai entender por que está acontecendo. Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela me questionou se Deus realmente existia. Porque ela falou assim, por que pessoas boas, pessoas que não mereciam e morreu? Por que pessoas que fazem tudo certo, às vezes, vão pagar um preço que eu não consigo entender por que acontece? Porque, na maior parte das vezes, você não entende o porquê daquilo. Às vezes, Deus te livra de uma pessoa e você fica se questionando por que aquela pessoa foi embora. Mas, talvez, o que você não ouviu, que Deus está ouvindo lá, foi o que justificou ele ter tirado aquela pessoa da tua vida. Então, cuidado.
Cuidado com as pessoas que vão embora e cuidado com os que chegam. Porque no meio do percurso dessa caminhada de tomar decisões continuadas, focadas na mesma direção, você vai precisar se preparar para chegar na realização e para se manter na realização do teu sonho. Existem duas situações. O percurso para chegar na realização do sonho e a pessoa que você precisa se transformar para que esse sonho não só se concretize e continue acontecendo. Porque tem pessoas que querem chegar em determinado objetivo, elas sonham tanto estar lá e se esquecem de preparar para estar lá. Então, a grande complexidade da vida, né, de você talvez não estar vivendo a vida que você sonhou, é porque talvez no percurso da caminhada você perdeu a direção. Você tomou decisões que não eram coerentes com aquele objetivo. Que você não conseguiu entender que durante o percurso você precisa se transformar em uma pessoa que você ainda não é. E normalmente essa transformação vai te causar dor, vai te causar sofrimento. Às vezes você vai ter que retardar a chegada, porque você precisa se preparar. Olha que doido. E entenda, todos nós vamos viver o nosso sonho. Só que o grande problema é que você talvez não entenda o processo. E não precisa entender. Você precisa continuar. Por isso que decisões continuadas na mesma direção vão construir o teu destino. Só que às vezes, se você não tiver a compreensão de que tudo que se apresenta no percurso é necessário para você estar preparado para a realização, você acaba desistindo, você acaba desvirtuando. E é por isso que nem todo mundo vai viver a vida dos sonhos. Porque é difícil. Porque é difícil. Como eu te falei. Peguei aqui um exemplo de José do Egito. O cara passou 13 anos dentro da cadeia. Mas ele passou 13 anos e se preparava. O mesmo sonho que revelou ele, que levou ele para o presídio, foi o mesmo sonho que tirou ele do presídio diretamente para o governo do Egito. Olha que doideira. O mesmo sonho que colocou ele na prisão, que levou ele até 13 anos de prisão, foi o mesmo sonho, o mesmo dom que levou ele lá para ser rei do Egito. Olha que doideira. Porque no dia que ele sonhou que diante do sol e diante da lua, o pai e a mãe e os irmãos iam se curvar para ele, e isso causou uma repúdia que levou os irmãos dele a levar ele a acabar indo para a prisão, né? Porque virou escravo, depois foi preso. Foi o mesmo sonho que fez o rei do Egito, sonhar, né? Para quem conhece a história, as 7 vagas gordas e as 7 vagas magras, foi a mesma capacidade que levou ele a estar onde ele estava, que tirou ele de onde ele estava. Olha que doido, olha a loucura, olha a loucura. E aqui você começa a entender por quê você tem que olhar para as adversidades que você está passando hoje como um preparo para te levar para o teu sonho. Então lembra sempre disso. Tenha muito firme na tua cabeça qual é teu objetivo de vida. Em que áreas da tua vida tu quer realizar. E nesse percurso de caminhada em direção a isso, tomando decisões estratégicas sempre focadas na mesma direção, lembre que muita coisa precisa acontecer no percurso para que você esteja preparado para essa realização. E a gente não tem essa capacidade ainda. A maior parte das pessoas não tem essa capacidade. Por quê? Porque na hora que começa a acontecer as coisas no percurso, a pessoa esquece que ela precisa se transformar. E essa incapacidade de entender a transformação é que te impede da realização. E isso tem várias histórias nas Bíblias que te falam disso. Te dei o exemplo de José do Egito. Moisés, quando ele começa a falar, as pessoas começam a questionar a capacidade dele. Ou seja, o cara saiu lá, né, onde morava no castelo, com gente rica, foi para o deserto 40 anos tentando profetizar para as pessoas e as pessoas questionando ele. Quando Davi vai para a guerra, os irmãos questionaram ele. Então olha que doido. O teu sonho, ele não vai ser revelado de uma hora para outra. Por quê? Porque você vai precisar passar por um percurso que às vezes não é um percurso que você quer. Mas se você não tiver essa capacidade de entender isso, você não vai conseguir realizar nada na tua vida. Por quê? Porque o percurso te prepara para a realização. E a gente não tem essa capacidade. E aí, se desvirtua no meio do caminho, desiste. Aí vem o terceiro problema. Você começa a colocar culpa nos outros.
Aí você coloca a culpa porque você não teve oportunidade, é porque você nasceu de uma família pobre, é porque os teus amigos não se incentivam. Se José fosse reclamar porque os irmãos dele tinham vendido ele como escravo, se ele fosse reclamar porque Potifar não acreditou nele e colocou ele na cadeia, ele não teria tido a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, revelando o dom que ele tinha, e isso aqui que levou ele a ser o governador do Egito. Olha que doido. Se ele não tivesse revelado o sonho dele para os irmãos, e os irmãos não tivessem vendido ele como escravo, ele não teria chegado à casa de Potifar. Se ele não tivesse na casa de Potifar e Potifar não tivesse o problema lá com a mulher de Potifar, ele não teria ido para a cadeia. Se ele não tivesse ido para a cadeia, os empregados do rei que estavam presos por alguns dias não teriam encontrado José e não teria. Se ele não tivesse expressado o dom dele de revelações, ele não teria chegado até a casa do rei. Olha a doideira. Olha a doideira. Então é importante que você entenda que às vezes que as dores que você está passando no percurso da caminhada em direção ao teu sonho é o que vai te preparar para realizar teu sonho. Só que a pergunta é, você consegue suportar isso? Você tem a capacidade de entender que tudo que você está passando hoje é necessário para você estar pronto para a realização do teu sonho? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque senão você se coloca como vítima, você vai sempre tentar achar um culpado para o teu fracasso. Não! Entenda! Tudo que você está passando é provação. Tudo que você está passando é preparo. Começa a olhar desse jeito. Eu construí algo na minha cabeça que é o seguinte. Na vida só tem dois caminhos. Ou você ganha, ou você se prepara. E para mim o mais importante é esse aqui, ó. Você se prepara. Porque eu te falei. Normalmente quem vai te sacanear são pessoas próximas. Normalmente quem vai te tentar paralisar são as pessoas próximas. Normalmente quem vai te sabotar são pessoas próximas. E se você não tiver a clareza de tudo que as pessoas fazem por você de mal, é um aprendizado para você se tornar a pessoa que você precisa se transformar para realizar o teu sonho, você paralisa. E você se coloca como vítima, porque você vai querer justificar o teu fracasso culpando essas pessoas. Não! Essas pessoas foram necessárias. Essas pessoas foram necessárias. E se tu não entender que essas pessoas são necessárias para te ensinar coisa que você não sabia, e talvez por isso você deu espaço para aquela pessoa fazer o que fez com você, você não consegue chegar no seu objetivo. Você não consegue realizar teu sonho. Então começa a construir na tua cabeça essa capacidade que talvez você não tenha ainda. Porque eu não tinha. E eu sigo aprendendo dessa forma. Eu tenho um objetivo muito grande dentro da minha vida pessoal e que eu não conseguia conquistar ele ainda. Não consegui conquistar ele ainda. Mas tudo que eu passei, principalmente nos últimos 2 anos, foram necessários para que eu me transformasse na pessoa que eu sou hoje. Só que isso me causou dor, isso me causou sofrimento, isso me causou frustração. Mas hoje, tendo essa capacidade de raciocinar dessa forma, eu entendo que tudo, absolutamente tudo que eu passei nos últimos 2 anos, nesse quesito pessoal meu, foram necessários para que eu me tornasse a pessoa que eu me tornei. Então, ou seja, ao invés de você se lamentar, começa a fazer reflexões do porquê, às vezes, Deus colocou aquela pessoa na tua vida. Começa a fazer reflexões porque Deus tirou aquela pessoa da tua vida. Porque é assim que você vai começar a entender que Ele está te preparando para o grande dia. Assim como José saiu diretamente da prisão para o governo do Egito, você talvez vai sair num passe de mágica. Talvez daquele buraco que você se encontra, é porque naquele buraco você está sendo preparado. Começa a olhar e enxergar a vida desse jeito. Por quê? Porque para você viver a vida dos teus sonhos, você precisa estar preparado para essa vida. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ó, o meu sonho era estar sentado naquela mesa ali. Essa pessoa me falou isso umas 3 vezes. No dia que essa pessoa sentou na mesa, ela não estava preparada para estar na mesa. E da mesma forma que você senta, você sai dali. Então é isso. Você precisa entender que, às vezes, Deus não te colocou naquela mesa que você quer sentar, é porque você não está pronto ainda. Porque se você não estiver pronto, do mesmo lugar que você senta, você sai. Só que a gente está mais preocupado em sentar nas mesas do que se preparar para estar à altura das pessoas que estão naquela mesa. Essa é a complexidade da vida. E se você não entender essa complexidade, você vai se frustrar, você vai entrar em depressão, você vai ficar mal e você vai sempre achar um culpado para justificar o teu fracasso.
Então entenda. Talvez você não está vivendo a vida dos teus sonhos porque você não está preparado. Então acalma teu coração e entenda, eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Porque na hora que as coisas acontecerem, elas vão estar de uma hora para outra. E é rápido. E às vezes essa velocidade você não se preparou. Então sempre começa a enxergar a tua vida agora de uma forma diferente. Começa a enxergar talvez todos os problemas que estão se apresentando diariamente na tua vida como uma oportunidade que Deus está te dando de desenvolver uma habilidade que você não tem. Para que quando você chegar na realização do que você quer, você esteja pronto para isso. Então quando você começa a enxergar dessa forma, você vai entender que os planos que Ele constrói para você, você não entende. Porque você não tem a sabedoria ainda de enxergar o porquê daquilo ter acontecido. E aí vem aquele questionamento que essa pessoa me falou. Né? Eu tenho minhas dúvidas se Deus existe mesmo, porque as coisas que às vezes acontecem na vida me fazem questionar. Mas entenda, você não tem a capacidade de enxergar o que ele enxerga. Semana passada eu falei aqui da história de Jó. Pô, como é que Jó era o cara mais rico, era o cara mais íntegro, era o cara que era uma pessoa de Deus? Por que Jó precisou passar tudo aquilo ali? Por que será? Né? Por que? Logo Jó. Se existiam outras pessoas ricas, e se existiam pessoas que não eram tão íntegras como ele. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar como prova para servir de inspiração para os outros. E às vezes, o teu sacrifício ele foi necessário para que sirva de inspiração para outras pessoas que talvez não tivessem a competência que você tem de enfrentar aquele processo. Então começa a olhar a tua vida desse jeito. Que talvez Deus te colocou nesse sacrifício não foi à toa. Porque Ele precisou te usar para que você sirva de inspiração para outras pessoas. E se tu começa a enxergar desse jeito, tu começa a enxergar porque Ele não te deu esse sacrifício à toa. Ou Ele te deu para te preparar, ou Ele está te usando para estimular uma pessoa que talvez não tivesse a capacidade que você tem de suportar aquele processo. Entende? Olha que doido, olha que doido. Então, viver a vida dos teus sonhos é se preparar para ele. Não é só querer realizar teu sonho, mas é se preparar. E quanto maior teu sonho, maior o preparo. Te deu exemplo dessa pessoa, da mesa. Sonho em sentar nessa mesa. No dia que sentou, não estava preparado, saiu rápido. Então lembra disso. Se prepare à altura do que você deseja. Eu quero um homem maravilhoso. Eu quero um homem que seja fiel. Eu quero um homem que seja provedor. Eu quero um homem que faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ou o contrário. Não, eu quero uma mulher que seja assim, que seja assim, que seja assim, que seja assim, que seja aqui. Primeiro, para você encontrar esse homem ou essa mulher, esse homem vai querer esse tipo de mulher. Essa mulher vai querer esse tipo de homem. Você é essa pessoa? Essa pessoa você tem que fazer. Eu sou essa pessoa à altura dessa mulher ou desse homem que eu quero? Se você não é, vá se preparar. Ao invés de ficar procurando a pessoa, primeiro se prepara para ser essa pessoa. Porque no dia que essa pessoa se apresentar, você tem que estar pronta. Porque se você não estiver pronto, você perde. Você perde. E hoje a gente vive exatamente isso. Não, eu quero isso. Eu quero. Pô, você quer mesmo? Você está preparado para isso? Não estou preparado. Então vá se preparar. Então, ao invés de ficar reclamando que você não está tendo a vida dos sonhos, se prepare para a vida dos sonhos. Se prepara para ela. Porque ela pode acontecer, de uma hora para outra. Assim como aconteceu para José. Saiu diretamente da prisão para o reinado. Por quê? Porque ele sempre esteve preparado. Sempre ele entendia muito o propósito dele. E os 13 anos que ele passou ali dentro foi de preparo. Foi de preparo. Não sei se você conhece a história de Martin Luther King. Ele lutou para que negros e brancos tivessem o mesmo direito lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque antes dele, uma pessoa negra não poderia entrar em um restaurante de pessoa branca. Olha que doido. E ele passou a vida dele lutando. E a transformação que aconteceu para tirar isso da realidade dos Estados Unidos foi o quê? Ele morrer. Então, ou seja, às vezes a morte de alguém é para servir de exemplo e inspiração para transformar o propósito que aquela pessoa buscava. Então, às vezes, a realização do teu sonho é a tua própria vida, que vai servir como exemplo e inspiração para quebrar aquela barreira. Então, essa clareza você tem que ter. É desenvolver essa habilidade de entender que a vida que você quer viver, ela precisa primeiro acontecer dentro de você, dentro do teu comportamento, dentro da forma que você pensa, dentro da forma que você age. E isso que é o difícil.
Isso que é o difícil. Só que se você começa agora a entender a vida dessa forma, começa a agir com esse padrão de comportamento e esse padrão de pensamento, talvez fique mais claro para você, talvez tudo que você está passando agora. Porque quando você não tem essa clareza, você começa a se frustrar porque tu fala assim, ó, eu estou fazendo tudo, mas o meu sonho não está acontecendo. Eu não sei porque eu estou fazendo tanta coisa e parece que Deus está botando tudo o contrário. É porque ele está vendo, ele já sabe onde você vai chegar. Quando ele colocou Jó à prova, fazendo tudo o que fez, ele já sabia o que ia acontecer. Então entenda, no plano divino, ele sabe já o teu futuro. E se ele está te colocando dentro de tanta crise, é porque ele está te preparando à altura do que vem lá na frente para você. E às vezes você não entende isso. Você fica frustradinho, retadinho. Porque tua vida, às vezes, está caminhando para o buraco. Não. É porque é muito grande o que vem pela frente. E pela altura do que vem pela frente, Deus precisa te preparar da forma como você precisa estar preparado quando chegar esse momento. Então comece a enxergar a tua vida desse jeito. Comece a enxergar assim, ó. Se eu estou precisando passar por tanta provação, é porque o que espera para mim é muito grande. É muito grande. E é por isso que as provações são uma altura. É por isso que é tanta crise que eu preciso passar. Porque o que vem pela frente é muito grande. Só que se você não entende dessa forma, pode ser até que aconteça. Mas se você não está preparado, o mesmo que acontece é o mesmo que vai. É muito louco. É muito louco. Olha que doido. A casa que eu comprei é uma casa dos meus sonhos. Eu moro na casa que eu sonhei. Que eu tinha ela projetada na minha cabeça. E Deus me botou. No dia que eu fui tomar a decisão de comprar essa casa, eu tomei essa decisão pautada nele. Sentei e falei, ó, se for do Senhor a realização disso, da concretização desse sonho, que eu entre. Se não for, não vai acontecer. E aconteceu. Só que dentro da casa, ela me trouxe uma série de coisas boas. Aqui eu ensinei Léo a nadar, aqui minha conexão com o Léo aumentou, e uma série de outras coisas. Eu consegui fortalecer mais o elo familiar, a família está mais presente ainda, certo? Então ela me trouxe várias coisas. Só que estar dentro dessa casa, eu tenho que minha capacidade administrativa de um lar é muito mais complexa. Eu tenho que administrar mais pessoas para manter a casa. O custo operacional dela é maior. Olha que doido. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero essa casa. Peraí, você está preparado para ela? Você tem a capacidade de administrar uma casa desse porte? Você tem condições financeiras de manter um padrão de casa dessa? Então, olha como é doido. Olha a reflexão que a gente faz, né? Eu quero a casa. Peraí, eu estou preparado para ela? E não é só preparado financeiro, é preparado tua capacidade administrativa de um lugar como esse? Então, ou seja, não queira ser rei se você ainda não está preparado para ser rei. Não queira ser rainha se você não está preparado para ser rainha. Não queira estar em mesas de reis e rainhas se você ainda não tem esse padrão de comportamento. Então começa, ao invés de focar unicamente no teu sonho, começa a focar no teu preparo para quando esse sonho se concretizar. E é aquilo que eu te disse. Deus já sabe o final da tua história. Já sabe. Ele já sabia o final da história de Davi. Ele já sabia o final da história de José. Ele já sabia o final da história de Salomão. Ele já sabia o final da história de Sansão. Olha, eu vou fundo agora, viu? Ele já sabia o final da história de Sansão. Mas por que o final da história de Sansão e o final da história de José foi diferente? E mesmo os dois cumprindo os propósitos de vida dele. Olha o doido. Qual era o propósito da vida de Sansão? Conseguir matar a maior quantidade de filisteus que existia. Quem lê a Bíblia sabe disso. Qual era o propósito da história de José? Salvar e resguardar a família dele. Para quem lê, sabe. Ótimo, Rafael. Por que José, quando ele cumpriu o propósito dele, ele era governador do Egito? E por que Sansão, quando cumpriu o propósito dele, ele era cego e bobo da corte? Porque durante o percurso, Sansão não teve a sabedoria que estava à altura do que Deus deu para ele. Já diferente de José, que mesmo passando pelo que passou, sempre manteve firme no propósito que ele foi chamado. Então, cuidado. A realização do teu sonho, ela vai acontecer. Porque todos nós temos um propósito de vida. A pergunta é,
quando esse sonho se realizar, como é que você vai estar. Perfeito? Porque Sansão estava como bobo da corte e cego. Mas para quem leu a Bíblia lá, no último dia de morte, ele conseguiu matar mais filisteus do que ele já tinha matado em toda a vida dele. Ou seja, o teu propósito de vida vai se cumprir. Mas como você vai estar no dia que isso acontecer, vai ser determinado pela forma como você age no percurso de preparo para o grande dia. Esse aí, ó, que é o segredo da vida. Isso é o segredo da vida. E se você começar a ler e estudar, você vai começar a entender que todas essas pessoas, todos esses homens e mulheres que, né, são contados em história lá, cada um deles você vai ver esse padrão de comportamento. Por quê? Porque é sobre isso. É sobre você construir a narrativa dentro do teu cérebro de que todo o percurso em direção à realização do sonho, ele precisa ser pautado em aprendizados que gerem transformações. Transformações para te tornar a pessoa que você precisa ser para quando esse sonho realizar. Perfeito? E aí que tá o problema. Que a gente não é preparado para isso. A gente não tem essa capacidade. Ninguém nunca explicou isso pra gente. E aí a gente fica o quê? Chateadinho. Achando que a vida, pra mim, pra fulano dá certo, mas pra mim não dá. Beber água. E aí, né? Como hoje é o dia da ressurreição de Cristo, olha o que aconteceu. Na sexta, foi apedrejado, foi chicoteado, foi crucificado. E para no domingo ele voltar e cumprir o propósito dele. Olha que doido. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Todas as provações que você está passando, elas são mais uma vez um preparo para a revelação do que vem pela frente. A forma como vai se revelar está pautada na forma como você se comporta quando as provações chegam para você. Isso é muito doido. Vou te dar um outro exemplo. Tempo atrás aí, uma pessoa que eu gosto, né? Uma pessoa que eu respeito e uma pessoa que eu admiro, essa pessoa, por estar chateada, né? Por não ter um nível de maturidade necessário para a idade, me disse uma série de inverdades, né? E me doeu, né? Porque você sabe o que você faz, você sabe como é que você age, você sabe o que você faz por aquela pessoa. Quando essa pessoa te fala todas as inverdades que não são coerentes com o que você fez por ela, eu refleti sobre quando eu fiquei zero açúcar, quando eu fiquei zero álcool, quando eu passei por todas as provações que a vida me trouxe, com todas as frustrações que eu precisei passar, com todas as decepções que eu tive que passar. E naquele exato momento, eu só disse uma palavra para essa pessoa, eu falei assim, ó, se tudo isso que você está me dizendo é verdade, Deus te livrou disso. Ponto final. Eu não preciso justificar o injustificável. Eu não preciso mostrar e fazer a pessoa engolir goela abaixo de que tudo aquilo que está falando é verdade. Não preciso. Quando você tem muita clareza do que você é, quando você tem muita clareza do que você faz, você não precisa ficar implorando para ninguém para provar para essa pessoa que você está certo. Não precisa. E naquele momento ali, eu entendi por que eu passei por tanta aprovação até aqui. Porque, mais uma vez, é preparo. É preparo. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende o sofrimento que a gente está precisando passar. Porque aquilo é preparo. Está te preparando. Está te preparando para o que você nem sabe o que vai acontecer. Porque, como eu te falei, Deus já sabe lá onde você vai chegar. Ele já sabe. Ele sabe absolutamente até o último dia da tua vida. E ele está querendo saber é se você está preparado para o que você está pedindo. Se o teu sonho realmente vai acontecer do jeito que está predeterminado. Ó, como eu te falei, Sansão cumpriu o propósito de vida dele, matar a maior quantidade de filisteus. Só que ele cumpriu esse propósito, cego e sendo bobo da corte. Por quê? Porque não teve a sabedoria de entender o processo. A sabedoria de se manter humilde, apesar de tudo. Diferente de Davi, diferente de José do Egito. Por quê? Porque o que vai te tornar uma pessoa próspera e uma pessoa que vai estar à altura do que está predeterminado para você é o teu comportamento na jornada. É a forma como você se comporta com as adversidades.
É a tua capacidade de interpretar o porquê das adversidades. É aquilo que eu te falei. Na vida só tem duas coisas na minha cabeça. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu aprendo. Quando alguém me sacaneia, eu aprendo. Quando alguém me rouba, eu aprendo. Quando alguém me decepciona, eu aprendo. Acabou. Eu sempre falo, todo mundo tem crédito comigo. Você só perde o crédito no momento que você sacaneia. Sacaneou, perfeito. E quando me sacaneia me roubando meu dinheiro, é simples. Na minha concepção é o seguinte, eu paguei para aprender. Já não erro mais. Já não erro mais. Então essa capacidade que você desenvolve na jornada das frustrações, das decepções, das calúnias, é o que vai te dar a capacidade cognitiva de começar a entender o comportamento das pessoas. E é muito doido. Estava conversando com minha tia mais cedo isso aqui. Quando você toma muita porrada na vida, você começa a pegar as coisas no ar. Você vai pegando as entrelinhas, né? Tem muita gente que quer pousar de um jeito, mas você vai pegando nas entrelinhas. Você vai conversando ali, você vai extraindo as informações. Perfeito? E você começa a não ver coerência entre o que a pessoa está falando e como ela age. Então, isso você aprende na jornada. Isso você aprende tomando na cara. Você aprende nas decepções. Você aprende quando a pessoa te calunia. Isso que eu te falei foi muito foda, porque tipo assim, eu fiquei olhando assim e falei, porra, eu poderia falar umas verdades aqui, mas pra quê? Pra quê? Se o objetivo daquela pessoa me atingir, se o objetivo daquela pessoa me colocar pra baixo, então se eu retruco, eu tô dando munição pra ela, eu tô fazendo ela atingir o alvo. Simplesmente, perfeito. Se o que você está dizendo é verdade, foi um livramento de Deus. Ponto final. Acabou. A conversa encerra ali. Perfeito? Então aprenda isso. O que eu tô te falando aqui agora, eu não tinha essa capacidade não. Há um tempo atrás eu ia descer o sarrafo, eu ia brigar, eu ia me estressar. Mas pra quê? Pra quê? Vou ganhar o quê com isso? Vou perder meu tempo, que é tão valioso? Eu vou perder o meu tempo, que é tão precioso? Pra quê? Então é isso. Agradeça pelos que vêm, agradeça pelos que vão, agradeça pelas decepções que você teve, agradeça por aqueles que te roubaram, por aqueles que te decepcionaram, por aqueles que te caluniaram, porque eles estão te dando aprendizado. Você pagou para aprender. Pagou com o tempo, pagou com a decepção e pagou com o dinheiro. Simples assim. Então construa essa narrativa na tua cabeça. Na vida ou você ganha ou você aprende, ponto final. Você nunca perde. Sempre você vai aprender. Porque é isso que vai te preparar para o grande dia. É a tua capacidade de resiliência, é a tua capacidade de se adaptar ao caos, é a tua capacidade de vencer o caos, é a tua capacidade de lidar com o caos. Porque a vida é feita de problemas. Só que quando você olha para o problema como algo que é uma forma de te preparar, você começa a entender que o problema é necessário. Porque a gente não é preparado. Pode ver. Qual é a diferença entre uma pessoa que estuda muito com 40 anos e uma pessoa que tem 20 anos? Experiência. Experiência. Porque de 40 anos ela viveu 20 anos. Então ela teve uma oportunidade no percurso de passar e enfrentar uma série de problemas. E é essa capacidade de lidar com os problemas e enfrentar os problemas que te faz uma pessoa mais madura, uma pessoa mais preparada, uma pessoa que consegue lidar com isso. E olha que interessante, não é isso aqui, ó, os 20 anos. Porque existem pessoas de 40 anos que têm mentalidade de 20. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com o problema. Não extraiu a essência do que era necessário a aprender com aqueles problemas que Deus colocou e apresentou no percurso para ela. E aí você conhece pessoas que têm 40 anos e têm maturidade de 20. Que têm 40 anos e têm comportamento de 20. É isso. Então, ou seja, não é sobre o tempo de jornada da tua vida. É o que você fez com as experiências que você passou ao longo do teu percurso. E principalmente as experiências de frustração, as experiências de decepção, as experiências de calúnias. É isso que te torna uma pessoa com bagagem e capacidade de viver a vida dos seus sonhos. Então, isso é muito fundo, porque isso é uma capacidade, é você reprogramar a tua forma como tu enxerga as coisas a partir de agora. E quando você reprograma a tua mente desse jeito, acabou. Acabou. Você vai terminar a tua vida como José e não como Golias. Como Golias o quê? Como Sansão. Porque essas pessoas que têm a vida, mas que não têm a capacidade de enxergar o aprendizado que os problemas trazem, vai terminar a vida cumprindo o propósito? Vai.
mas vai cumprir como função. Segue como bobo da corte. E é muito doido isso. Ai, é muito doido, sabe por quê? Porque eu aprendi a observar muitas pessoas. Eu aprendi a observar muito comportamento. E eu sempre falo, eu sou muito da minha cabeça é o seguinte: tudo que eu faço é por mim, não é pelo outro. Ponto final. Ponto final. O que eu faço é por mim, não é pelo outro. Só que o que eu faço por mim vai impactar no outro. Concorda? Aquilo que eu te falei. Se você quer se envolver com uma mulher, se você é homem, ou se você quer envolver com um homem, se você é mulher, e você tem um padrão de pessoa que você quer se envolver, você primeiro precisa ser a pessoa à altura dessa pessoa que você quer se envolver. Ponto. Olha que doido. Só que, né, falando de um tema, né, que eu talvez não tenha nota para ser uma pessoa de referência para isso, mas o que eu tenho é experiência, né? Experiência de como não dá certo. Pronto. Essa é a experiência que eu tenho. E isso me fez entender que, primeiro, pessoas são diferentes. Ninguém vem pronto. Mas é a capacidade... Ó que loucura isso aqui. Mas é a capacidade de duas pessoas de quererem juntas se transformarem na pessoa que é necessária para que a coisa perdure, é o que vai fazer a coisa acontecer e perdurar por muito tempo. É a tua capacidade, mais uma vez, de resiliência, é a tua capacidade de adaptabilidade, é a tua capacidade de tomar decisões diárias em prol de uma mesma direção. Olha que doideira. Aquilo que eu falei nessa live. O que é a realização de um sonho? É quando você toma decisões continuadas, focadas numa mesma direção. E isso está pautada em tudo da vida. Te dei um exemplo aqui de relacionamento. Só que é complexo. Porque quando um quer e o outro não quer, não vai. Não vai. Porque eu já tive dos dois lados da moeda. Dos dois lados da moeda. Então, é a tua quilometragem rodada e a tua capacidade de entender cada erro que você comete e cada erro que você precisa ressignificar é que vai te tornando a pessoa próxima da realização do sonho que você quer. Então, essa é a forma que eu enxergo a vida hoje. Eu enxergo a vida exatamente desse jeito. Por quê? Porque é difícil, complexo. É complexo. Só que se você não enxergar a vida desse jeito, vai ficar mais complexo ainda. Vai ficar mais complexo. Vai retardar ainda mais a construção da vida dos teus sonhos. Então você precisa ressignificar a tua forma de pensar para que isso te ajude e te favoreça, para que no grande dia de você viver o que você sonhou, você esteja preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, você vai perder. Você pode até conquistar, mas você perde. Perfeito? Ótimo, Rafael. Beleza. Deixa eu beber água. Tá fazendo sentido a live pra vocês? Digita aí, sim. E aí, você precisa confiar o que você não tá vendo. Porque na maior parte das vezes você já não tá no futuro. Mas é teu comportamento do presente que vai te levar pro futuro. E na maior parte das vezes você vai ter que acreditar no que você quer. Para que você continue seguindo na direção, tomando as decisões diárias que vão te levar para a direção do que você sonha. E na maior parte das vezes o sonho ele tá aqui na tua mente. Tá aqui na tua mente. Só que quando a tua mente está muito clara do que tu quer, fica menos difícil tomar as mesmas decisões em foco dessa mesma direção para chegar no que você está projetado na tua cabeça. Por isso que eu falei no início da live. Primeiro, se você viu, é porque existe. Certo? Se você viu, é porque existe. Só que se você realmente acredita no que você viu, fica mais coerente tomar as decisões continuadas focadas sempre na mesma direção. E quando as conspirações externas e as conspirações internas da tua cabeça vierem tentar te paralisar para tomar essas decisões, você vai continuar seguindo. Por quê? Porque eu te falei. Acreditar no que você viu, mesmo que isso ainda não exista. Então, a vida ideal que você quer é qual? Rafael, é assim, 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 assim. Pronto. Tá dentro da tua cabeça? Pronto. Quais são as decisões que eu preciso tomar a partir de agora para que eu sempre me mantenha coerente na direção desse alvo? São essas decisões.
O que é que eu preciso me blindar para as conspirações que vêm de fora, ou seja, as pessoas que estão no meu meio, e o que é que eu preciso me blindar para que minha mente não sabote as minhas decisões de seguir na direção desse sonho que eu tive. Olha como fica doido. Então, ou seja, se eu tenho clareza disso tudo, as coisas começam a fazer mais sentido. E se eu entendo a partir de agora que todos os problemas que se apresentarem no percurso dessa direção que eu estou tomando, eles são preparos para a próxima fase, eu começo a ressignificar os problemas da minha vida. Eu começo a ressignificar os problemas de uma forma que, a partir de agora, eu sempre olho. Todos os problemas que eu enfrentei, eles foram necessários e vão servir de aprendizado para construir experiência para que eu esteja preparado para quando esse sonho se realizar. Então, ou seja, seguir essa trilha neural dentro da tua cabeça é o que vai te fortalecer para que você consiga, lá na frente, viver a vida dos teus sonhos. Perfeito? Então, isso é extremamente importante. Mayara botou aqui. José significou todo o processo que passou para viver a plenitude dos seus sonhos. E quando não realizou, não se vingou dos irmãos, mas entendeu que o processo foi necessário. Exatamente. Isso aí. Perfeito. E a gente tem que entender que o principal objetivo de José, não sei se vocês já leram sobre isso, era realmente proteger a família dele. Ó, pra você ver, o ciclo que aconteceu. Lá no final, quando vem os 7 anos, né, de seca, os irmãos vêm pegar comida lá no Egito. E aí é nessa hora que ele ressignifica. E depois ele traz toda a família para o Egito. Ou seja, o propósito se cumpriu. E quando o propósito se cumpriu, ele conseguiu viver a vida que ele sonhava. Que era ser rei, que era ver os irmãos se curvar. Mas ele teve a sabedoria de ressignificar durante todo o processo. Todas as dores que ele passou, ele se ressignificou para se tornar uma pessoa melhor. E é por isso que ele conseguiu cumprir o propósito dele diferente de Sansão, que não teve a capacidade de ressignificação, que deixou o ego falar mais alto. E esse ego que foi o algoz para ele, que terminou a vida dele como bobo da corte e cego. Perfeito? Compartilhei essa live com 3 pessoas que precisam ouvir essas palavras sábias. Show, Regi. Perfeito, gente? Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, tá bom? É importante trazer isso, né? Porque se a gente não entende, né, não tem essa capacidade de raciocinar a vida desse jeito, fica muito mais difícil. Fácil nunca vai ser, como eu te falei. Todos os problemas eles são necessários para que você se transforme na pessoa que você precisa se transformar para viver a vida que você deseja. E se a gente não entende dessa forma, a gente vai ter um comportamento vitimista, a gente vai começar a se lamentar da vida e a gente vai afundar e não vai realizar. E isso é ruim. Mas quando a gente começa a raciocinar a vida dessa forma, a gente começa a entender o porquê das coisas. E aí, né, eu fiz essa live exatamente. E eu espero que essa pessoa tenha assistido essa live, porque acho que vai fazer sentido para os questionamentos que ela fez sobre Deus. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês saiam dessa live pessoas melhores, certo? E essa é a minha missão, tá bom? Trazer conteúdo de qualidade, ajudar vocês a fortalecer a mente, né? Por isso que essas lives de domingo, o propósito dela é construir mentalidade, tá bom? E a gente sempre traz aqui um pouco, né, da palavra do livro da vida, né? Não domino, né? Mas eu entendo que acho que Deus usa a nossa mente e a nossa comunicação para trazer algo que seja importante para a vida, né? Não domino o conteúdo, né? Mas o pouco que sei eu compartilho com vocês, utilizando um pouco da minha experiência de vida, da minha forma de pensar, para que a gente consiga, né, agir. E isso é muito importante, porque é muito doido que quando José vai ser governador, ele questiona Deus. Mas Deus, eu não tenho faculdade de administração, eu nunca fiz isso. Mas para Deus não tem isso. Você não precisa de faculdade para conseguir usar a palavra para mudar a mente das pessoas, para impactar na vida das pessoas de alguma forma. E eu entendo que é isso, né? Eu tenho muita clareza que Deus me protege, né? Todas as pessoas que saíram da minha vida e as que entraram foi por algum propósito. Todos os livramentos que Ele me tirou, acho que foi por algum propósito.
E eu acho que ele está me usando agora de outra forma, né? Que é tentar compartilhar com vocês um pouco da palavra, mesmo com um pouco que sei, né? Mesmo com um pouco que sei, tá certo? E eu tenho certeza que está impactando na vida de alguém que está me assistindo aqui. Tenho certeza que isso aqui vai gerar alguma transformação na vida de alguns que estão assistindo, tá certo? E é isso aí, beleza? Então não tenham medo de levar uma mensagem transformadora para a vida das pessoas. Não ache que porque você não tem faculdade ou porque você não domina como outras pessoas, que você não pode compartilhar um pouco da tua experiência e um pouco da tua forma de pensar. Porque às vezes a tua forma de pensar pode impactar na vida de muitas pessoas que talvez você nem imaginasse. Então, aqui estou eu todos os domingos às 9 da noite. Agora em junho a gente faz 2 anos que eu estou aqui fiel. E eu sigo aqui como uma forma de retribuir, né? Uma forma de levar um pouco do Rafael que vocês não conhecem, né? E mostrar que sim, posso ajudar algumas pessoas. E aqui eu sirvo todo domingo fazendo isso. Beleza? Muito obrigado. Excelente analogia com a Bíblia, compreendemos os nossos sonhos e propósitos. Perfeito, Zênio. Fico feliz que você tenha gostado. Não acho que você vai dizer. Imagine se dominasse, que Jesus continue te abençoando. Obrigado, Mari. Show. Muito obrigado pela presença. A live vai ficar salva. Se conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, alguém que precisa ser impactada com as palavras que eu trouxe aqui hoje, assim que a live ficar salva, você vai lá no meu feed, compartilha com essa pessoa, tá bom? Porque esse é o nosso objetivo, gerar transformação na vida de vocês. E todos os domingos eu sigo aqui às 9 da noite para levar essas palavras aí, tá bom? Beijo no coração, excelente semana. Amanhã ainda é feriado para todo mundo aí, né? Então aproveite o feriado de amanhã para descansar e faça uma semana transformadora. Sempre utilize do dom que Deus te deu para impactar na vida das pessoas, sempre para melhor, tá certo? Isso é muito, muito importante. Beleza? Feliz Páscoa a todos, beijo no coração e a gente se vê no próximo domingo. Show!